Não tem jeito, gente. Fazer o Notícias Incríveis é assim, inevitável. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todes bem-vindas. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal, inclusive participando do clube de membros aqui no YouTube. Pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas conheçam esse canal. Nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Que tal você disseminar esse conteúdo para as pessoas, para que elas conheçam o que eu venho fazendo aqui? Quem sabe a gente chega lá, quem sabe a plaquinha dos 100 mil vem, não é mesmo? Mas sigamos. Estamos aqui hoje para fazer um Notícias Incríveis bem triste e complicado. Eu vi uma matéria que circulou, nós estamos em outubro de 2021, e nessa matéria a manchete dizia assim: menino indígena morre após brincar em garimpo, outro está desaparecido. E aí você vai ver aí na tela que eu vou circular a própria matéria para você, porque eu quero que a gente repense essa manchete a partir daquilo que está escrito no texto. Essa matéria foi publicada no dia 13 de outubro, às 20 horas e 36 minutos. E no primeiro parágrafo ela diz assim: o menino indígena de 5 anos foi encontrado morto em Roraima após ser levado pela correnteza enquanto brincava nas margens do rio Parima. O garoto e um primo de 7 anos estavam próximos da comunidade indígena Yanomami onde moravam. Um garimpo funciona na área do incidente. Atenção, está se chamando de garimpo só, tá? Eu vou chamar atenção para algumas coisas específicas, tá? Um garimpo funciona na área do incidente e, segundo o Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Equarana, as duas crianças foram surpreendidas pelo funcionamento de um maquinário conhecido como draga, uma embarcação que remove solo, rochas e lodo do fundo de rios ou portos. O impulso causado pelo equipamento na água fez com que as vítimas, que estavam na parte rasa, acabassem puxadas pela correnteza. Esse trecho, na verdade, já nos revela a possibilidade de uma outra manchete, né? Ela nos revela não tudo. Em outras matérias a gente já vê as pessoas falando em garimpo ilegal, o que é um elemento muito importante para a discussão do que acontece próximo a terras indígenas, terras de diferentes povos originários aqui no Brasil. Não está se dizendo aqui que é o garimpo ilegal, como eu disse, mas essa outra parte, né, em que se fala dessa draga e do que aconteceu para que essas crianças se afogassem, já nos revela que, na verdade, é bastante impreciso dizer que o menino indígena morre após brincar em garimpo. Outro está desaparecido. Impreciso porque o garimpo, outras matérias têm dito que é um garimpo ilegal. Impreciso porque ele não estava simplesmente brincando e morreu, entende? Como se alguém tropeça, bate a cabeça numa pedra, sabe? Algo assim? Não. Ele foi dragado, ele foi puxado, arrastado por uma máquina do garimpo ilegal. Então, é isso que o fez morrer. Então, o sujeito aqui é o menino, e menino morre, mas há uma outra possibilidade de elaborar essa construção e a gente já vai olhar para essas possibilidades como foram ditas por outros jornais. A seguir vai se dizer que o menino mais velho está desaparecido ainda, já o corpo do mais novo foi encontrado após uma operação de resgate feita pelos próprios indígenas ao longo do rio. As informações foram repassadas pela comunidade ao presidente desse conselho, Júnior Recurari Yanomami, ainda na manhã de ontem, horas depois do desaparecimento. Na tarde de hoje, estudo 13, né? A referência aqui é o dia 13. O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima chegou ao local para apoiar a comunidade na busca pelo segundo menino. A situação exposta é gravíssima e deixa explícito a negligência do governo com os povos Yanomami que vivem à mercê dos invasores, declarou o conselho em nota ao UOL. Procurada, a FUNAI confirmou ter recebido o pedido de posicionamento, mas ainda não comentou o caso. Se houver retorno, a matéria será atualizada. Mesmo após pedido do UOL, o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima não deu detalhes sobre a operação de resgate até a publicação da postagem. E aí, em seguida, o que vem é uma parte da matéria que tem como subtítulo a seguinte coisa: garimpos ilegais ameaçam até
comunidade Yanomami isolada. A existência de garimpos ilegais em áreas de terra Yanomami é antiga no estado de Roraima. Documentos e imagens inéditas obtidos pela agência pública e publicados em setembro deste ano mostraram a presença do garimpo a apenas 12 quilômetros dos únicos indígenas em isolamento voluntário confirmados no território Yanomami pela FUNAI. Também há um segundo ramal garimpeiro, maior, a 42 quilômetros dos indígenas isolados. As informações foram checadas a pedido da reportagem pelo analista Aaron Martins, do CCCA, Center for Climate Crisis Analysis, Centro para Análise de Crimes Climáticos. As imagens mostram ainda cicatrizes na floresta, frutos da exploração ilegal de ouro na região. E aí eles vão continuar, tem uma fonte que é próxima à FUNAI, que afirma que o órgão de indigenista tem conhecimento da proximidade desse ramal garimpeiro, pelo menos desde março do ano passado, enfim, e vai falar sobre tudo isso e vai explicar melhor. E por que eu achei essa matéria, entre grandes aspas, interessante? Porque no meio da matéria vai se falar justamente sobre o garimpo ilegal. Mas quando se fala da morte dessa criança, não se chama esse garimpo de garimpo ilegal. É uma exploração ilegal, grudada nas terras dessas pessoas. Essas comunidades estão ali desde sempre e elas vão sendo ameaçadas por essas formas ilegais, além de tudo de depredação. E essa criança, ela foi morta por uma máquina do garimpo ilegal. Ela não morreu brincando como quem, como eu disse, tropeça e cai. E aí, outras matérias foram sendo veiculadas, né? E, portanto, há outras formas de dizer o que essa manchete disse no dia 13, as coisas dessa forma, né? Menino morre, tendo o menino como sujeito desse episódio. A Carta Capital, por exemplo, vai dizer: crianças indígenas são sugadas, entre aspas, simples, por maquinário de garimpo ilegal em Roraima, denuncia o Yanomamis. Nesse caso, por exemplo, você já tem a marca do garimpo ilegal, você já está falando sobre maquinário. As crianças estão aí como sujeito dessa voz passiva, mas elas não estão brincando simplesmente e morrem de repente, como se nada tivesse acontecido. Tá se explicando mais o cenário. Elas foram sugadas por uma máquina do garimpo ilegal. Então, tudo isso está marcado, o que dá um peso diferente a essa conversa. Há outras possibilidades de fazer. Você pode colocar de cara o garimpo ilegal. Você pode situar o que aconteceu com essas crianças. Elas não estavam só brincando e de repente morreram. Elas foram sugadas por um maquinário de uma prática ilegal extrativista. Mas veja que os jornais, eles podem sim fazer escolhas diferentes, como eu sempre digo aqui. Não se esqueçam, só mais uma vez, porque é sempre bom lembrar, há diferentes formas de dizer a mesma coisa pelos jornais. São diferentes as motivações editoriais, né, que fazem com que uma coisa dita de uma forma seja em função de aspectos ideológicos, de perfil do jornal, elementos jurídicos e outros tantos que você pode aí elencar também, trazer aqui embaixo, o que dizem os manuais, o que sugerem, o que se requer, o que se considera mais ou menos como melhor descrever um episódio como esse. Mas eu acho que dizer que as crianças foram sugadas por um maquinário de garimpo ilegal, em primeiro plano, já é um elemento que dá um destaque para a gravidade disso, mas poderia ainda ser reforçado com outras possíveis manchetes que vocês podem trazer aqui. Então, eu sinto muito, é grave, não é de hoje, as crianças, elas morrem, adoecem em função de como o garimpo legal atua nessas regiões, e não só crianças, adultos também são ameaçados, a violência, é um episódio horrível que parece não ter fim para os diferentes povos originários desde que esse país foi invadido pelos portugueses. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.